Sob a proteção de Deus, estando presentes os conselheiros Nestor Batista, Tagão de Matos Leão, Ivan Bonilha, Fábio Camargo, e os auditores Sérgio Valadares Fonseca, Tiago Cordeiro, Tiago Pedroso, bem como o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, Dr. Flávio Berti, declaro aberta a sessão ordinária número 27 de 2007 do Tribunal Pleno. Ausente o conselheiro Ivens Linhares, em razão de férias, ficando convocado o auditor Dr. Tiago Cordeiro para a composição do quórum de julgamento, conforme a portaria 527/17. Ausente o conselheiro Fernando Guimarães, por motivo justificado, ficando convocado para o quórum de julgamento o auditor Dr. Sérgio Ricardo Valadares Fonseca. Ausente também o auditor Cláudio Augusto Canha, em razão de férias. Coloco a ata da sessão ordinária número 26, do dia 10 de agosto de 2017, para homologação. Está em discussão. Está homologada. Concedo a oportunidade para as comunicações previstas no inciso 2 e parágrafo único do artigo 436 do Regimento Interno e para a inclusão em pauta dos processos que trata o parágrafo 4º do artigo 429 e o artigo 522 do Regimento. Conselheiro Dr. Fábio. Obrigado, senhor presidente. Comunicado a evolução do processo 577-54615, pauta do conselheiro Artagão. Desse conselheiro, doutor Artagão. Senhor presidente, para comunicar o encerramento de denúncias e representações em sede de juízo de admissibilidade, consciência ao Ministério Público. Processo 658448/13, município de Formosa do Oeste. 58512315, Boa Vista da Aparecida. 92564516, Saudades do Iguaçu. 10.46614, Câmara Municipal de Roncador. 925602, Guarapuava. 36151915, Alto Paraná. 90359516, Guairaçá. 39331, Reserva. E 674901/16, Araucária. Obrigado. Devidamente anotado, conselheiro doutor Ivan. Senhor presidente, para solicitar a inclusão na pauta de processo que trago em mesa, o primeiro, o 57.9287/17, processo de membro da Corte, e para incluir também o protocolo 58.5414/17, uma certidão liberatória. E para atender o que dispõe o 436, parágrafo único, inciso 4º do regimento, comunico ao Pleno o arquivamento de processo em juízo de admissibilidade. O primeiro, uma denúncia, protocolo 85.7488/16, Secretaria de Estado da Fazenda, interessado Associação dos Delegados, não, Secretaria de Estado da Administração e da Previdência, interessado Associação dos Delegados de Polícia do Estado do Paraná. E o segundo protocolo, também para arquivamento, é a representação 169488/17, contra o município de Curitiba, e o interessado Gustavo Bonato Fruite e Rafael Valdomiro Greca de Macedo. E me permita, presidente, explicar essa representação, que é um ofício que foi autuado como representação, pelo qual o prefeito do município de Curitiba, Rafael Greca de Macedo, expõe que a Comissão de Análise da Gestão de Gasto Público, que foi instituída em janeiro na Prefeitura deste ano, estaria realizando um minucioso diagnóstico das contas do município, tendo constatado
até o momento, débitos de 40 milhões na Coab e de mais de 30 milhões no Instituto Curitiba de Saúde e no Consórcio Intermunicipal para a Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos. O município teria ainda débitos previdenciários de 233 milhões referentes a parcelamento já assumido e 238 milhões correspondentes a repasses não efetuados em 2016, dos quais 145 milhões sem previsão orçamentária. Por fim, o atual prefeito aponta que, de acordo com a Secretaria de Finanças, os restos a pagar não processados totalizariam 240 milhões, os processados 82 milhões. Ademais, as dívidas contraídas sem empenho seriam de mais de 612 milhões, incluídos os 145 milhões em débitos previdenciários sem previsão orçamentária que mencionei anteriormente. Após uma manifestação preliminar do representado, entendi que, de fato, a matéria veiculada por meio do presente expediente é tipicamente objeto de prestação de contas. Deste modo, considerando que já tramita perante esta Corte os autos de prestação de contas, número 304725/17, referente ao exercício de 16, entendo procedente o pleito do representado, cabendo a análise dos fatos aqui noticiados no bojo do referido processo de contas. Este, inclusive, foi o encaminhamento dado por esta Corte em caso análogo, referente aos autos de prestação de contas de prefeito municipal, número 13.6011/13, de relatório à época do conselheiro Durval Amaral. Assim, ao passo em que determina o apensamento desta representação aos autos de prestação de contas 3047-2517, para subsidiar o exame das contas e eventual abertura de outros processos fiscalizatórios, com a urgência que o caso impõe, determina o encerramento do presente protocolado. Esta, então, é a justificativa para o despacho de número 1039 de 17, que, aliás, já está publicado no Diário Oficial de 11 de agosto último. Eram essas comunicações, presidente. Agradeço, devidamente anotado. Conselheiro Nestor. Senhor presidente, eu vejo que há algumas solicitações de sustentação oral na sessão de hoje, e para que possamos ganhar tempo, eu já vou me adiantar, se Vossa Excelência permitir. Há dois processos com o conselheiro Ivan Bonilha, 86, 75, 71, 14, Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina, e também da mesma entidade, o 614, 890, 10. Eu, se não houver objeção do relator e também do plenário, me adianto até para evitar que os senhores advogados fiquem aguardando até o momento, peço vistas. Não havendo oposição, em respeito aos senhores advogados, como bem salientado pelo conselheiro Dr. Nestor, então, vista ao conselheiro Nestor Batista, dos dois processos. Faço a inclusão na pauta da presidência dos processos que trago em mesa de número 53, 70, 96, 17, 44, 45, 51, 17, 51, 650, 01, de atos de contratação do Tribunal de Contas, que passo a relatar. Processo 53, 70, 96, 17, trata-se de contratação direta do Instituto Paranaense de Direito Administrativo, para a inscrição de 40 servidores e mais 5 cortesias no 18º Congresso Paranaense de Direito Administrativo. As unidades técnicas e o Ministério Público manifestaram-se pela regularidade do procedimento, não se opondo à formalização da contratação.
Isto posto, voto pela formalização da presente contratação. Está em discussão, está em votação, está aprovado. Processo 44, 45, 51, 17, processo de inexigibilidade de licitação visando a contratação do professor Inácio Magalhães Filho para ministrar o curso, entre aspas, gestão da folha de pagamento no serviço público, fecha aspas, a 60 servidores desse Tribunal de Contas com carga horária de 16 horas. As unidades técnicas e o Ministério Público manifestaram-se pela possibilidade da formalização da contratação direta, e, nesse sentido, também é um voto do relator pela formalização da contratação direta, em comento, por inexigibilidade de licitação, observadas as recomendações da DIJUR e do controle interno. Está em discussão, está em votação, está aprovado. Processo 51.650117, trata-se de expediente de contratação direta mediante procedimento de inexigibilidade de licitação da empresa Rodrigo Pironde Aguirre de Castro ME para administrar o curso, entre aspas, gestão de riscos e compliance nas contratações públicas, fecha aspas. As unidades técnicas também se manifestaram pela viabilidade da contratação na forma proposta, e, nesse sentido, é o voto do relator pela formalização da referida contratação. Está em discussão, está em votação, está aprovado. Por fim, comunico que foi encaminhado aos gabinetes dos membros do colegiado e à Procuradoria-Geral o relatório referente ao primeiro semestre do Plano Estratégico 17-21, contendo o acompanhamento das metas e dos indicadores estratégicos no período, conforme a explanação feita pela Comissão Permanente de Planejamento Estratégico em reunião realizada na sexta-feira passada, dia 11 de agosto. Destaco que o plano estratégico é uma ferramenta que nos dá suporte para a persecução de um patamar de excelência na atuação desse tribunal, através do trabalho conjunto de seus membros e do respectivo corpo técnico, na busca da prestação de serviços com rapidez e qualidade, que permita a esse tribunal ser uma instituição mais próxima da sociedade e com mais resultados que a beneficiem. Fecho aspas. Constam da pauta, remanesce ainda pedido de sustentação oral. Processo número 749940/15, é um pedido de rescisão, Instituto Confiança, interessado o município de Paranaguá. Relator do processo, Dr. Sérgio Ricardo Valadares Fonseca, nos termos da Lei Complementar 103/2005 do Regimento Interno, colocam em preferência de julgamento o processo. Registro a presença do doutor Luzardo Faria, que acompanhará o relato do processo para, após ser dada a oportunidade de apresentar sustentação oral. Com a palavra o doutor Sérgio Fonseca para relatar o processo. Obrigado, senhor presidente, senhores conselheiros, senhor procurador, senhor procurador-geral, senhora secretária, senhores servidores, senhor ilustre advogado, representante do responsável, doutor Luzardo Faria, senhoras e senhores, relato o processo 749.940.15, que trata de pedido de rescisão proposto pelo senhor José Baca Filho, prefeito do município de Paranaguá, no exercício de 2010, em face do acórdão 675814 da segunda Câmara desse Tribunal, pelo qual as contas foram julgadas irregulares. As contas se referem ao convênio 131/2010, celebrado entre o município de Paranaguá e o Instituto Confiança, no valor de R$ 684.428,65. As contas foram julgadas irregulares em razão da não apresentação da comprovação da correta aplicação dos recursos públicos, com condenação ao ressarcimento integral dos valores repassados. Condenação solidária do Instituto Confiança e do prefeito, senhor José Baca Filho. Pelo despacho 487/2016, a peça 24, com fundamento no artigo 77.2 da Lei Orgânica e 494.2 do Regimento Interno, que dizem respeito à apresentação de novos documentos ou elementos de prova, conheci do pedido de rescisão, mas indeferi a liminar de efeito suspensivo do acórdão condenatório. Entendi que os documentos trazidos aos autos, embora, em tese, pudessem implicar a revisão da decisão anterior, não
ofereciam, numa análise preliminar, elementos suficientes para comprovar a fiel execução do convênio. Desse despacho, o responsável interpôs agravo, que foi apreciado por este Tribunal Pleno por meio do acórdão 27 de 2017. O Tribunal Pleno confirmou a negativa de concessão da liminar de suspensão dos efeitos do acórdão impugnado. Após essa fase, os autos foram encaminhados à Coordenadoria de Fiscalização de Transferências e Contratos para análise. A unidade técnica, agora já em exame de mérito, opina pela improcedência do pedido rescisório, entendendo que os documentos apresentados não foram capazes de demonstrar o cumprimento do convênio. Transcrevo o trecho da manifestação da unidade técnica. A apresentação dos documentos supramencionados é indispensável para que esta Corte de Contas possa identificar quais foram os serviços prestados por força do convênio e quais foram as despesas realizadas, bem como analisar como se deu a movimentação bancária da parceria e como era exercido o controle pela concedente dos recursos. Todavia, a análise da documentação constada do pedido rescisório, peças 4 a 12, não comprova a aplicação dos recursos na finalidade pactuada no convênio. Este tribunal já apontou quais são os documentos faltantes e necessários à verificação da aplicação dos recursos, os quais não foram apresentados pelos interessados. Em sede rescisória, o requerente juntou relatórios com as escalas de profissionais médicos e listas de atendimento, peça 5. Cópia do acórdão rescindendo, peça 6. Cópia da decisão de trânsito em julgado, peça 7. Cópia da execução fiscal, peça 8. Cópia do acórdão 3515, peça 9. Cópia do acórdão 385213, peça 10. Processo de licitação em instrumentos de convênio, do convênio 131 de 2010, peça 11. Cópia do acórdão 735014, peça 2. As escalas dos profissionais médicos, juntados à peça 5 dos autos, não são aptas à comprovação de eventuais serviços prestados, uma vez que são apócrifas e não vinculam os profissionais ali apontados ao objeto do Convênio 131/2010. Ademais, inexiste qualquer documento assinado por responsável da municipalidade destinado a atestar o efetivo comparecimento de cada profissional médico nos dias previstos nas escalas. Registre-se ainda, continua a unidade técnica, que o requerente não indicou de forma específica e pormenorizada quais foram os profissionais médicos contratados com os recursos do convênio em questão e, portanto, não é possível fazer o confronto com aqueles profissionais indicados na escala. O mesmo ocorre com a lista de pacientes, peça 5, supostamente atendidos com recursos do convênio, eis que não há como vinculá-la ao convênio em questão. O requerente também não detalhou de forma planilhada e pormenorizada cada uma das despesas incorridas por força do convênio com o respectivo comprovante dos gastos, não sendo possível ter conhecimento de se o montante foi efetivamente utilizado. Ausentes ainda, extratos bancários capazes de demonstrar toda a movimentação financeira da parceria, inclusive quanto aos saldos inicial e final. Não foi juntada a comprovação de que a entidade efetuou a aplicação financeira dos recursos públicos repassados, enquanto não utilizados nos termos do artigo 13 da Resolução 3 de 2006 e artigo 116 da Lei 8666 de 93, apresentando os extratos comprobatórios. Finalmente, concluindo o trecho que transcrevo da manifestação da unidade técnica, conclui, então, a Coordenadoria de Fiscalização de Transferências e Contratos. A falta da documentação impede que esta unidade técnica rastreie a destinação dos recursos que foram repassados pelo município de Paranaguá. A unidade técnica também refuta os argumentos referentes à inaplicabilidade da Lei 97, da lei das OCIPs, não é? Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público, Lei 9790 de 99, 9790 de 99. Refuta os argumentos referentes à inaplicabilidade da Lei 9790 de 99 e do Decreto Federal 3.100/99 em prejuízo ao proponente. Este argumento é que foi firmado convênio de modo que não caberia demandar as exigências relativas a termos de parceria. No entanto, afirma a unidade técnica que, independentemente do nome dado ao instrumento, a organização da sociedade civil de interesse público, Instituto Confiança, é aplicável o regime jurídico da Lei 9790/99, por força do seu artigo 1º, parágrafo 2º, de modo que o instrumento em questão é termo de parceria.
O responsável afirma que não pode ser condenado solidariamente por não haver demonstração de dano ao erário. No entanto, a unidade técnica reitera que o desfalque ou desvio está devidamente identificado, já que não há comprovação da finalidade a qual foi aplicada a quantia de R$ 684.428,65. O Ministério Público de Contas, por sua vez, opina preliminarmente pelo não conhecimento do pedido rescisório, porque a propositura da ação rescisória, análoga, no processo civil, demanda contexto extraordinário. O parquê não identificou nos presentes autos tal contexto e entende não haver demonstração da superveniência de novos elementos de prova e violação literal do dispositivo legal. Quanto ao mérito, acompanha a Coordenadoria de Fiscalização de Transferências e Contratos pela improcedência do pedido. O Ministério Público afirma que, inequívoco, portanto, que os agentes públicos e terceiros intervenientes no contrato 131/2010, 1. Ordenaram ou permitiram a realização de despesas não autorizadas em lei ou regulamento. 2. Liberaram verba pública sem a estrita observância das normas pertinentes. 3. Celebraram contrato ou outro instrumento que tinha por objeto a prestação de serviços públicos por meio da gestão associada, sem observar as formalidades previstas na lei. São essas, então, as manifestações da Coordenadoria de Fiscalização de Contratos e Transferências e do Ministério Público de Contas. O Ministério Público de Contas, ainda mais rigoroso, propõe que nem se conheça do pedido de rescisão, estabelece também que a Lei 9790 das OCIPs fixa que os recursos destinados à saúde devem ser até próprios, não poderia sequer haver a utilização de recursos públicos nesse termo de parceria, nos termos da Lei 9790, de forma que o Ministério Público é ainda mais rigoroso. A unidade técnica entende que pode se conhecer do pedido de rescisão, entende que poderia haver o repasse de recursos, mas que o cerne da questão é demonstrar que efetivamente os recursos foram aplicados com o pagamento dos médicos e outros serviços de saúde. Senhor presidente, é o relatório. Concedo a palavra ao doutor Luzardo Faria para produzir a sustentação oral em 15 minutos, conforme o artigo 468 do Regimento Interno. Muito obrigado, senhor presidente. Boa tarde também ao senhor relator, auditor Sérgio Valadares, aos demais conselheiros e auditores presentes. Boa tarde a todos. Como bem relatado pelo doutor Sérgio, o pedido de rescisão que será analisado nesse momento por esse Tribunal Pleno, visa rescindir o acórdão 675814, que julgou irregular a prestação de contas voluntária de transferência de recursos do município de Paranaguá, do qual o requerente José Baca Filho era prefeito, à época dos fatos, ao Instituto Confiança. Nessa sustentação oral, gostaria apenas de chamar a atenção rapidamente para os três pontos que na nossa argumentação levariam à nulidade do acórdão rescindendo e, portanto, à procedência do pedido de rescisão. O primeiro deles, como bem relatado pelo Dr. Sérgio, é o fato de que no pedido de rescisão o requerente trouxe novos documentos ao processo que, por sua vez, atestam a regular prestação dos serviços para os quais foi pactuado o convênio 131 de 2010. Esses documentos são as escalas dos médicos que foram contratados com os recursos transferidos por esse convênio e as listas de atendimento dos postos de saúde abarcados também por esse convênio. Portanto, cotejando esses dois documentos, é possível identificar que os recursos repassados pelo convênio foram utilizados para contratar os médicos conforme as escalas comprovam e os médicos que prestaram serviços nos postos de saúde que também estavam abarcados por esse convênio. Portanto, com a comprovação da prestação do serviço pactuado no convênio, manter a condenação do requerente à devolução de todos os valores repassados por meio desse acordo, causaria um enriquecimento sem causa do município de Paranaguá, uma vez que ele se aproveitou dos serviços que foram devidamente prestados pelo Instituto Confiança. O segundo ponto que venho aqui chamar a atenção é a aplicação indevida que foi levada em consideração em prejuízo do requerente da legislação referente às OCIPs e aos termos de parceria.
O requerente foi condenado por não ter apresentado os documentos que são exigidos pela Lei 9790 de 99 e do Decreto Federal 3100 de 99. No entanto, como já mencionado, o termo que vinculou o Instituto Confiança e o município de Paranaguá, nesse caso, foi um convênio 131/2010, e não um termo de parceria. Por conta disso, essa legislação, não sendo aplicável ao caso concreto, não poderia ter sido utilizada para fundamentar a condenação do requerente, já que esses documentos não poderiam ser exigidos para o caso do convênio 131/2010. Eu apenas gostaria de ressaltar nesse ponto que o tribunal já possui entendimento, o Acórdão 35/2015, de convênios nos quais não foram apresentados os documentos exigidos pela legislação referente aos termos de parceria, e que, nesse sentido, reconheceu-se que, apesar das falhas em razão da ausência de atendimento disposto nessa legislação, foi julgado regular porque a associação cumpriu as exigências fundamentais para repasse de recursos públicos. Inclusive, em julgamento poucas semanas atrás, referente também ao requerente José Baca Filho, esse tribunal pleno reforçou a tese de que esse entendimento ele se aplica apenas aos convênios e não aos termos de parceria. Portanto, nesse caso, se tratando de um convênio, o requerente requer a reforma do acórdão rescindendo, uma vez que a documentação faltante não poderia ser exigida para o seu caso. Por fim, como terceiro argumento, o requerente aponta a nulidade decorrente de sua condenação solidária em conjunto com o Instituto Confiança. Como os senhores bem sabem, o regimento, a lei orgânica desse tribunal, ela prevê a possibilidade de condenação solidária em 3 hipóteses: quando houver o desfalque de dinheiro, desvio de dinheiro ou desvio de finalidade nos gastos. Com os documentos que foram juntados ao processo no pedido de rescisão, o requerente demonstrou a regular prestação de serviço. Portanto, não houve desfalque, não houve desvio de dinheiro ou desvio de finalidade, já que o dinheiro transferido pelo convênio foi devidamente empregado na finalidade para a qual havia sido pactuado. Assim, condenar o requerente, que era o prefeito que formalizou o convênio naquela época, a devolução solidária desses valores violaria o artigo 16, inciso 2º e parágrafo 1º, alínea A, da Lei Orgânica do TCE. Brevemente, excelência, são esses os argumentos que o requerente traz para a rescisão do acórdão 6758 de 2014. Muito obrigado a todos. Agradeço, doutor Luzardo Faria. Com a palavra, o auditor, doutor Sérgio Fonseca, para apresentar o voto no processo. Senhor presidente, senhores conselheiros, doutor Luzardo, cumprimento pelo trabalho, pela sustentação oral. Como bem sintetizado pelo ilustre procurador, doutor Luzardo Faria, o responsável, doutor José Baca Filho, apresenta o seu pedido de rescisão em 4 grandes itens. Primeiramente, preliminarmente, destaca que o pedido de rescisão deve ser conhecido, com base na juntada de novos documentos, e também na violação de dispositivo de literal disposição de lei. Eu conheci do pedido de rescisão apenas pelo primeiro quesito, ou seja, apresentação de novos documentos que, em tese, eventualmente, poderiam comprovar a execução do convênio. Continua o pedido de rescisão, no mérito, divide em 3 itens. Primeiro, existência de documentos novos que atestam a regularidade dos serviços prestados. Segundo, inaplicabilidade da lei das OCIPs, 9790. E terceiro, inexistência de solidariedade. Vamos, então, analisar cada um desses pontos. Existência de documentos novos que atestam a regularidade dos serviços prestados. Esse é o ponto fulcral. Independentemente de se aplicar ou não a lei das OCIPs, isso é secundário, terciário ou quaternário. Não é esse o ponto central. Podemos até admitir que não se aplique a lei das OCIPs, mas não é isso que o tribunal está querendo na prestação de contas. O tribunal está querendo apenas que sejam apresentadas a relação dos médicos que prestaram serviço, as ordens bancárias ou os cheques e os respectivos recibos. Com isso, estaria satisfeito. Por que a parte não pode trazer nos autos a relação dos médicos
declarações assinadas pelos médicos de que prestaram serviços e receberam os valores. Não há nada disso. O documento, supostamente, em tese, poderia comprovar a aplicação dos recursos, estão juntados à peça 5. Documento número 2, escala dos profissionais médicos e responsáveis pelo atendimento em unidades de atendimento 24 horas e listas de atendimentos que comprovam a prestação de serviço hospitalar conveniado com o OCIP, pelo convênio 131/2010. Aqui, eu imprimi alguns para ter na mão exatamente o que consta. Consta, escala clínico geral, Segismundo Gonçalves, fevereiro de 2011. Imagino que Segismundo Gonçalves seja o nome do posto de atendimento. Vem aqui uma relação, domingo, segunda, terça, sábado. Vem aqui, segunda-feira, D, Sérgio, D e C. Imagino que seja diurno, talvez Sérgio seja o nome do médico. E assim por diante, o nome de médicos mostrando essa escala. O que aqui está mostrando que, primeiro, esses doutores aqui efetivamente receberam o dinheiro daquele convênio. Quem garante que isso aqui não fosse um outro convênio ou recursos próprios do próprio município? E mesmo porque não há nada aqui, não há assinatura, não há nada. Onde estão as ordens bancárias, os cheques, os recibos de pagamentos? Não há. E, além disso, então, diversas unidades aqui, Segismundo Gonçalves, Serraria do Rocha, depois planilhas com apenas a relação de horários e horas trabalhadas, de acordo com o médico, e, finalmente, uma lista de pacientes que assinam unidade de saúde 24 horas, Segismundo Gonçalves. Aí vem o nome das pessoas que mediram a pressão arterial. É isso o que se apresenta como prova de que os recursos foram bem empregados. E, lamentavelmente, a meu juízo, isso não pode ser admitido. Uma coisa simples. Cadê as ordens bancárias? A ordem bancária transferindo o dinheiro de uma conta da OCIP para o médico. Ou um cheque. O cheque da OCIP para o médico. Qual a dificuldade de se trazerem esses documentos aos autos? Não há. Então, lamentavelmente, no ponto 1, que é o essencial, não há prova de que o convênio foi corretamente executado. Aqui há uma divergência que pouco importa. Inicialmente, o rótulo, o nome dado ao instrumento entre o município e o Instituto Confiança foi de contrato. A defesa insiste naquela tese conhecida de que o nome in iuris não define o conteúdo, quer dizer, o rótulo não define o conteúdo. Muito bem, sustenta que é um convênio. E foi assim que o tribunal tratou, como um convênio. Nesse ponto, não há divergência entre o responsável e o tribunal. O tribunal tratou isso como um convênio. Inaplicabilidade, ponto 2 da defesa. Inaplicabilidade da Lei 9790, de 99, que é a lei da OCIP e do decreto que regulamenta. Muito bem, eu já disse, e essa não é a questão mais relevante. Podemos até admitir, muito bem, não é aplicável a lei das OCIPs. Ok. Mas então são aplicáveis todas as regras que definem como um convênio deve ser executado e como deve ser a prestação de contas. Não estamos aqui preocupados com a forma. Queremos o conteúdo. Qual? A prova de que o dinheiro foi repassado para os médicos ou para outras despesas de saúde. Então, isso aqui é terciário, quaternário, não importa. Podemos, eventualmente, admitir. Argumentando, né? Olha, muito bem, então não se aplica a Lei 9790. Ok. E cadê a comprovação de que o dinheiro foi corretamente empregado? E o ponto 3, inexistência de responsabilidade solidária. Sabemos todos que a solidariedade não se presume, decorre da vontade das partes ou da lei. E a lei do Tribunal de Contas determina: as contas serão julgadas. 3, irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes ocorrências: omissão no dever de prestar contas, infração à norma legal ou regulamentar, D, desfalque ou desvio, bens ou valores, E, desvio de finalidade, F, dano ao erário. O ilustre advogado sustenta que não houve desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores públicos.
Argumenta que não houve, por quê? Porque pressupõe que esses documentos aqui provariam que os recursos foram bem aplicados. E eu já disse, esses documentos, lamentavelmente, não provam isso. Então, continua a lei do tribunal. Nas hipóteses das alíneas C, D e E do inciso 3, ou seja, quando o tribunal julgar as contas irregulares por desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores públicos, desvio de finalidade. Então, nas hipóteses das alíneas C, D e E, a C foi vetada, e do inciso 3º deste artigo, o Tribunal de Contas fixará a responsabilidade solidária. A, do agente público que praticou o ato irregular. B, do terceiro que, como contratante ou parte interessada na prática do mesmo ato, de qualquer modo, haja concorrido para o cometimento do dano apurado. E é exatamente isso. O tribunal, com base nesse dispositivo e também com base no artigo 51 da lei, artigo 51, comprovada no julgamento do processo de qualquer natureza a ocorrência de ilegalidade ou irregularidade, haverá obrigatoriamente a delimitação de responsabilidades e sanções aplicáveis ao ente jurisdicionados e aos responsáveis, de forma individualizada ou solidária, seja pecuniária ou reparatória do dano, de obrigação de fazer ou não fazer, nos termos estabelecidos em lei. Ou seja, pelo menos esses dois dispositivos já fundamentam a decisão do tribunal quando fixa a responsabilidade solidária. Senhor presidente, rapidamente, são esses os 3 pontos da defesa que eu analiso, para concluir, então, no final, reiterando que o pedido de rescisão seja conhecido, mas que seja indeferido, pelas razões que menciono, mantendo-se o acórdão, mantendo-se a condenação imposta pelo acórdão que é impugnado no presente pedido de rescisão. Em síntese, senhor presidente, o voto que trago a este plenário para debate e apreciação. Está em discussão. Com a palavra o doutor Flávio Berti. Senhor presidente, quanto a mérito, não me parece que mereça nenhum reparo a conclusão, bem como o fundamento exposto pelo relatório do doutor Sérgio, apenas para frisar o ponto do Ministério Público aqui, que, em relação à preliminar, me parece que, se o tribunal permitiu que seja conhecido tal pedido rescisório para que se julgue mérito, ele estaria abrindo as portas aqui para a utilização da rescisória de maneira geral, em regra, como sucedâneo recursal. Houve uma decisão do tribunal, conselheiro Artagão, do ano de 2015, que tornou-se recorrível no âmbito interno da Corte em razão da falta de recurso das partes interessadas. Somente quando da citação em sede de execução fiscal é que o interessado promoveu o pedido rescisório, requerendo, inclusive, liminar à época, que não foi, como bem dito pelo relator, por ele deferida. Então, me parece um tanto quanto arriscado o tribunal, através do órgão pleno, entender a possibilidade do conhecimento. Se assim o for, o Ministério Público abaliza tanto o relato quanto a posição de mérito e conclusão exposta pelo relator. Obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. Com a palavra o conselheiro doutor Nestor. Senhor presidente, eu inicialmente quero cumprimentar o doutor Sérgio Valadares pela clareza da proposta que traz a esse plenário, relatório bem elaborado, análise da documentação, mas eu vou pedir permissão aos colegas para fazer alguns comentários a respeito. Quero cumprimentar também a manifestação do senhor procurador por um motivo muito simples. Nós estamos, e num momento meu, pessoalmente, de infelicidade, votei nesse tal pedido de rescisão, porque virou moda. Quando não há o que fazer mais, aparece o pedido de rescisão. Mesmo já estamos enfrentando um outro momento, que poderá ser difícil, solicitações de TAG. Por quê? É claro, o nosso provimento que quando julgado definitivamente, sem proposta ou sem possibilidade de recurso, na fase de execução não cabe mais o TAG. Porque no momento que tivermos 1, 2 ou 3, e poderemos ter, nós teremos centenas.
porque estaremos abrindo uma porta que, no meu entendimento, vai ficar escancarada e será lamentável para esse tribunal. Quero fazer um parênteses de alegria e um pouco de saudade ao saudar o doutor Luzardo Faria. Em 1974, tive a honra de ser o apresentador de televisão, e os candidatos não acreditavam na televisão, dos programas do MDB. E 3 candidatos ou 4 candidatos usaram a televisão. E eu falava muito mais tempo do que todos eles, porque eles queriam comício e nos bairros da cidade. E um deles foi o Enéas Faria. Enéas Faria fez 90 mil votos, foi o mais votado na história de Curitiba para deputado estadual, e usou muito bem a televisão, não só porque tinha uma aparência de um verdadeiro artista de cinema na época, não é? Mas porque tinha uma voz muito bonita, se comunicava com facilidade, e o Enéas virou depois deputado federal, primeiro secretário da Câmara, senador da República, e tantos anos depois, estamos aqui diante do filho dele, não é? O Luzardo Faria, que com certeza terá uma carreira muito brilhante como advogado, porque vem de uma família inteligente, competente, qualificada, e eu, particularmente, quero desejar muito sucesso na sua caminhada. Sucesso que, de minha parte hoje, Vossa Senhoria não terá. E explico por quê. Primeiro que esse problema de OCIP já é repetitivo nesse tribunal. Nós estamos falando hoje de um processo de 684 mil reais. Mas a mesma prefeitura de Paranaguá, o mesmo Instituto Confiance, ao longo dos anos, doutor Luzardo e demais colegas desse plenário, usaram e abusaram da nossa paciência. Eu vou repetir aqui alguns números que, para uma cidade que tem problemas seríssimos de saúde, o Brasil tem. Curitiba, ontem ou antes de ontem, havia filas de 7 horas para atendimento. Problema de médico, de enfermeiro, não importa. Paranaguá já teve problemas do cólera, problemas recentemente do Aedes aegypti, não é? Esse bandido desse mosquito, não é? Não havia lugar nenhum para atendimento em Paranaguá. Tivemos mortes, inclusive, na cidade. Agora, uma cidade que tem este tipo de problema, ou um país que tem esse tipo de problema, porque dinheiro para essas parcerias vem dinheiro da União. E por isso que o Ministério Público Federal, Ministério da Saúde, tem que se manifestar. Eu quero apenas lembrar, meus colegas, porque o doutor Sérgio foi brilhante, porque nós vamos voltar, doutor Tiago Cordeiro, já discutir processos de OCIPs e talvez da mesma cidade. Esta prefeitura de Paranaguá, que eu gosto muito da cidade, diga-se de passagem, com esta OCIP, realizou termos de parceria em 2006, 2010, 2012, 2011, com recheios de aditivos da ordem de 17.317.680. Não falei errado, não. 17.317.680,24. Há uma taxa administrativa de 12,15%. 12,15%. Eu falei 17 milhões, meu caro presidente. E o que mais me chamou a atenção, está lá o termo de parceria, e de repente não há informação nenhuma. Há apostilamento, primeiro apostilamento, não há informação. Segundo apostilamento, não há informação. Terceiro, não há. Quarto, não há assinatura, inclusive. Agora, aditivos a granel. Um aqui, 9 de 7 de 2008, aditivo 380 mil. 9 de 7 de 2008, aditivo
1 milhão. 18 de 12 de 2009, aqui já somando-se o que havia sido pago anteriormente, chegava-se a 9.814.729. Em seguida, aditivo 264.883 em 18 de 12 de 2009. Novo aditivo em 28 de maio de 2011. Novamente, 6 de julho de 2011, menos de 2 meses após, um outro aditivo, este agora de 1.321.000, aí já se chegava com atualização a 20.751. De repente, mais um aditivo em 6 de 10 de 2011, menos de 3 meses, 1.544. Enfim, eu tenho outros aditivos, 193.000, 53.000, 71.000, 3.185.000 foi uma outra licitação com dispensa de licitação. Posteriormente, um outro instrumento de parceria, em 2011, de 7.446.000. Logo em seguida, um outro, e é para serviços de atendimento médico, centros municipais de especialidades e diagnósticos, atendimento de 24 horas, farmácia popular do Brasil, quer dizer, a OCIP tinha farmácia. Ela vendia medicamento, doutor Artagão. Até para Godoy Moreira, de repente. Mas, farmácia popular, hein? Termo de parceria de uma OCIP com farmácia popular. Então, o que eu quero dizer com tudo isso, com o maior respeito que eu posso ter, achei que agentes comunitários de saúde, programa da saúde, programas do Ministério da Saúde, por isso que o Ministério Público Federal e o Ministério da Saúde e a Receita têm que ser informados. Os documentos que o doutor Sérgio trouxe aqui, com o devido respeito, não é nenhum documento. Basta pegar uma régua e fazer quadradinhos ali, colocar horários e nomes. Por quê? O doutor Sérgio frisou bem, não tem um recibo de pagamento, não tem um cheque do pagamento feito pela OCIP, não tem um ponto batido, não tem assinatura do médico. Ora, isto é realmente abusar da paciência de quem precisa de atendimento médico. E ninguém, doutor Luzardo, volto a insistir, ninguém paga 17 milhões para o Instituto e pode deixar de ser responsabilizado. Absolutamente. No meu entendimento, até deveria ser mais responsabilizado do que quem recebeu. Mas o voto foi pela solidariedade, não é? Nos prejuízos causados, pela fraude causada, e isto aqui é indício total de fraude, e por isso que já foi encaminhado, deve ter sido encaminhado, ou será para o Ministério Público, porque, lamentavelmente, nós estamos falando de saúde, da vida das pessoas. Nós estamos vendo seguidamente, hoje mesmo tivemos é triste de falar, não é? Mas tivemos um atentado na rua mais movimentada de Barcelona, um cidadão, se é que pode chamar, um indivíduo, com uma van, invadiu, matando dezenas de pessoas e ferindo. Agora há pouquinho. Então, o mundo está virado de ponta cabeça. Olha, quando você tem um pouco de dinheiro, e 17 milhões não é pouco, é uma fortuna esse valor. Mas quando você tem este dinheiro e pode aplicar na saúde do seu município, não vai erradicar com os problemas que as doenças levam para as cidades. Mas com 17 milhões, eu ousaria até dizer que este prefeito, mau gestor, poderia ser o melhor gestor brasileiro. Com 17 milhões,
que não foram aplicados com absoluta convicção na saúde em favor do povo de Paranaguá. Então, dito isso, já falei demais, o doutor Artagão já me sinalizou ali que eu estou me estendendo muito. Eu quero cumprimentar mais uma vez o relator, saudar este, já é bom, mas será brilhante advogado no futuro, mas fazer até um desabafo nessa área da saúde, porque não é o primeiro processo, doutor Luzardo. Nós já temos aqui centenas que passaram por aqui do mesmo tipo, desaprovamos, fizemos encaminhamentos e estamos aguardando as manifestações do Poder Judiciário, inclusive, e do Ministério Público Estadual, do Ministério Público Federal. Continua a discussão. Doutor Sérgio, Vossa Excelência. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, cumprimento, mais uma vez, cumprimento Vossa Excelência, doutor Luzardo, pelo brilhante desempenho da sua árdua missão de defender, sustentar a eventual legalidade do que foi feito na execução. Cumprimento Vossa Excelência, que se comportou de maneira digna e inteligente para fazer o seu trabalho. E desejo todo sucesso a Vossa Excelência. Agradeço, então, as palavras do conselheiro Nestor. E quanto à manifestação do ilustre procurador-geral, no sentido de que não se conheça do pedido de rescisão, bom, eu estou propondo aqui o que o tribunal vem fazendo, não é? O tribunal, está na lei o pedido de rescisão, o pedido de rescisão, entre outras exigências, uma delas seria a possibilidade para que seja conhecido, seja a apresentação de novos documentos, não poderia simplesmente confundir o conhecimento com o mérito. Quer dizer, conheci do pedido de rescisão com base naqueles documentos, mas o exame dos documentos mostram que esse documento é inútil. Quer dizer, foram apresentados aqui relações de plantões de médicos ou da escala médica em postos de saúde com o timbre da Secretaria Municipal de Saúde. Então, num exame rápido, eu digo, olha, isso aqui eventualmente é um elemento novo, que não estava antes nos autos originários. Quer dizer, só, conselheiro Fábio, eu entendi que isso num primeiro olhar, um documento. Por quê? Porque tem lá o timbre, é uma cópia, mas tem lá um timbre, o tribunal admite cópias de documentos, tem lá um timbre da Secretaria Municipal de Saúde e uma relação de médicos, ou uma escala médica, de domingo a sábado. Muito bem, isso em tese é um documento, embora não esteja assinado por ninguém. É um elemento novo de prova. Então, conhecido o recurso do pedido de rescisão com base nesses elementos. Agora, na análise do mérito, do conteúdo do documento, nós verificamos que isso não prova nada. Como eu já disse, qual é a dificuldade do município e da OCIP, que foi condenada, de trazer aos autos os cheques ou as transferências para a conta bancária de cada médico, ou o município de trazer aqui depoimentos dos médicos dizendo que receberam o dinheiro. Então, senhor presidente, eu estou apenas cumprimentando o ilustre advogado e fazendo aqui a dialética, né? Porque se o advogado disser, não, está aqui na peça 28, Vossa Excelência não viu, aqui, olha, todos os cheques, mas não é o caso, imagino. Né? Então, senhor presidente, mais uma vez, cumprimento o ilustre advogado, agradeço a todos, e é esse o voto, mantendo a condenação fixada no acórdão ora impugnado. Está em discussão. Em votação, está aprovado. Agradeço ao doutor Luzardo Faria. Muito obrigado pela sua participação. Concedo a palavra ao conselheiro doutor Nestor Batista. Procurarei ser breve como o doutor Bonilha, senhor presidente, porque já usei meu tempo na abertura dos trabalhos. Eu tenho o protocolo 588-610-15, estava adiado após devolução, e Venceslau Brás, recurso interposto por Ataíde Ferreira dos Santos Júnior, segundo a Câmara, julgou pela emissão de parecer prévio pela irregularidade das contas
de Venceslau Braz. Apontou divergências de saldos, fontes de recursos com saldos a descoberto, contas bancárias com saldos a descoberto, falta de repasse para o INSS e funções de assessoria jurídica e técnicas de contabilidade. A COFIN propugnou pelo provimento parcial do expediente, sanadas as impropriedades dos itens A e B. O Ministério Público pelo não conhecimento. No mérito, pugnou pela manutenção do parecer prévio e pela irregularidade. Eu faço uma série de considerações porque pude observar saldo de fontes com saldos a descoberto, R$ 254. Vi que houve, como está comprovado, o recolhimento ao INSS, no mês de janeiro, o pagamento de 2 etapas, parte retida do Fundo de Participação dos Municípios, posteriormente houve recolhimento do GPS e comprovação dos pagamentos em fevereiro de 2013 e, novamente, no mesmo mês, conforme extrato bancário, há demonstrativo da contribuição sobre salário e remunerações e entendi que o item pode ser convertido em ressalva. Quanto à indicação das contas bancárias com saldo a descoberto, vislumbramos também que a impropriedade tem caráter formal e pode ser convertida em ressalva, haja vista justificativas e esclarecimentos apresentados. Com relação, e neste ponto eu sempre tenho sido rigoroso, contratação de serviços contábeis e jurídicos em descompasso com o pré-julgado, observamos que o senhor prefeito instaurou o concurso público ainda naquele ano, que nós estamos discutindo, para a contratação dos servidores da contabilidade e também o jurídico. Motivo pelo qual a proposta que trago é pelo provimento parcial, julgando regulares com ressalvas as contas de Venceslau Braz 2013, porém mantendo a aplicação das multas em razão da ressalva. Está em discussão. Em votação? Senhor presidente. Para discutir, doutor Tiago. Não, senhor presidente, eu não vou me alongar na discussão, eu apenas previamente estudei o processo e eu vou apresentar um voto acompanhando integralmente o Ministério Público, qual seja, inicialmente pela preliminar de não conhecimento do recurso e aí, no mérito, pela manutenção da irregularidade, apenas diferenciando o afastamento das multas que foram aplicadas. Registrada a divergência. Senhor presidente. Continua em discussão. Vossa Excelência tem a palavra, doutor Sérgio. Eu estou até conversando aqui com o ilustre relator. É que eu entendo que a nossa lei prevê a aplicação de multa quando há irregularidades. Se nós consideramos que aquele fato não constitui irregularidade, mas é ressalva, então ficaremos sem um fundamento legal para aplicar a multa. Quer dizer, aplicar a multa por uma ressalva, entendo que não seria bem adequado à lei. Eu pergunto ao ilustre relator. Não, a ressalva é porque, no primeiro momento, quando do julgamento, havia a irregularidade. Posteriormente, com a abertura de concursos e as contratações, ele sanou os problemas que haviam sido apontados com irregularidade. Mas aquela multa do início eu resolvi manter até para que haja maior atenção do gestor público. E Continua gostaria a discussão. de contar com o voto de Vossa Excelência, doutor Sérgio, porque vai engrandecer com certeza o acórdão desse tribunal. Senhor presidente, com um argumento de tamanha envergadura, eu não tenho como objetar. Eu vou apenas tentar formular uma fundamentação para essa multa, mas está certo. Eu acompanho o ilustre relator com alguma dúvida. Perfeitamente. Registrada a divergência, vamos colher os votos. Como vota o conselheiro Artagão? A divergência do auditor, doutor Tiago, por isso tem que colher os votos. Com o relator.
Conselheiro doutor Ivan. Pela ordem, a divergência do... Está em votação. Mas eu quero... Como é que eu vou votar? Eu não sei exatamente qual que é a proposta. É a reabertura da discussão. Então, peço reabertura apenas para que eu entenda, qual é o voto do conselheiro Tiago. Vou reabrir a discussão. Concedo para esclarecer sucintamente a palavra ao auditor, doutor Tiago. Obrigado, senhor presidente. Eu não havia feito menção, mas o parecer do Ministério Público, doutor Sérgio, ele é no sentido, ele faz uma defesa do encabimento de recurso em face de parecer prévio. O doutor Gabriel faz todo um arrazoado em relação a isso e entende que o parecer prévio não merece sequer um recurso, faz menção ao parecer prévio do presidente da República, o modo como ele é tratado, inclusive foi a primeira vez que teve no TCU contraditório ao presidente. Se me permite uma rápida parte, acho que entendi. Então, quer dizer, seria uma preliminar para sequer conhecer do recurso de revista. E, alternativamente, mantendo a irregularidade em razão de alguns itens que são mencionados, que o conselheiro Nestor detalhou a conversão em ressalva. Existe a questão da falta de repasse de contribuição previdenciária. Estou apenas me referindo aos itens. Contas bancárias com saldo a descoberto e a contratação de serviços contábeis e jurídicos em divergência ao entendimento do tribunal. Certo. Em relação a isso, até o conselheiro fez menção a que foi feito um concurso no exercício. O que eu manifestei é que, pela preliminar, conforme o Ministério Público, e no mérito, vencida a preliminar, pela manutenção nos termos declinados, mas apenas divergindo do Ministério Público, quanto justamente a aplicação das multas, porque, na verdade, pelo que eu verifiquei, foram aplicadas multas em razão de para cada uma das 6 irregularidades iniciais, me parece que substituindo aquela multa do artigo 87, parágrafo 4º, pela irregularidade das contas. Houve uma substituição de uma multa por aquela multa do artigo 87, 4G, e aí eu entendo que as multas seriam incabíveis. Senhor presidente, então, reaberta a discussão, quer dizer, nós teríamos que votar preliminar pelo conhecimento ou não do recurso. Depois, votar pela manutenção ou não das multas. Eu estou em dúvida quantas multas vão ser ao final das contas, senhor presidente. Se não houver objeção, eu vou pedir vista. Pela ordem, senhor presidente. Palavra pela ordem ao conselheiro. Presidente, eu gostaria de adiantar meu voto, que eu acompanho o relator. Já estava em votação, estou prestando atenção, eu quero acompanhar o relator, adianto meu voto. Eu já te digo o número, São 3 ou 4 multas. Nós vamos submeter a voto. Palavra... Não, pode adiantar o voto, está no regimento. Nós vamos submeter a voto, inicialmente, a preliminar levantada pelo doutor Tiago. Pelo conhecimento da preliminar. Foi inclusive, o encaminhamento que Vossa Excelência colocou, doutor Sérgio. Sim, senhor presidente. É porque... Mas cabe discussão? Não há mais discussão sobre isso. Não, é questão de ordem, porque se eu pedir vista, o regimento prevê que qualquer conselheiro pode adiantar o voto se declarar apto para tal. Né? Então, agora, por que eu pedi vista? Porque eu não sei exatamente... Vossa Excelência está pedindo vista. Me perdoe, eu não tinha entendido que Vossa Excelência havia pedido vista. Pedi pelo... Não havendo oposição, vista concedida, Vossa Excelência, a falha foi minha. Pela ordem, senhor presidente. Se eu conseguir devolver até o final da sessão, eu vou apenas examinar quantas multas serão. Eu posso devolver ainda hoje. Palavra pela ordem ao conselheiro Ivan. Eu também gostaria de fazer uso da opção do conselheiro Fábio, julgo absolutamente esclarecido e adianto meu voto com o relator. Perfeitamente. Senhor presidente, da mesma forma eu faço. Acompanho o relator. Doutor Sérgio, agora eu vou fazer um apelo a Vossa Excelência. Não há mais necessidade de pedir de vista, porque já há o julgamento, né? Todos os conselheiros aqui presentes já manifestaram seu voto. Pois não, eu devolvo, então, o pedido de o processo. A minha dúvida era quantas multas serão aplicadas, e parece que são 6 multas pelos fatos que foram entendidos como ressalva. Então, eu vou pedir, se o conselheiro relator me permitir, eu vou, então, registrar o meu voto no sentido de se conheça do recurso,
Por quê? Porque, principalmente, se o tribunal aplica uma sanção, é óbvio, na minha opinião, que caberá o recurso do prefeito. Aquela discussão teórica, se em parecer prévio cabe ou não recurso, que é a preliminar, eu entendo que cabe, especialmente quando há aplicação de multa. Porque se o tribunal aplicou a multa, ele vai recorrer disso onde, então? Então, eu entendo que cabe. Então, na preliminar, eu acompanho o relator e com a vênia do Ministério Público, no sentido de se conheça do recurso. E no mérito, eu, pedindo vênia, então, ao relator, como os fatos foram considerados agora não mais irregularidades, mas ressalva, eu deixo de aplicar as multas. Portanto, dou provimento ao recurso para afastar as multas. É o voto, senhor presidente. Está aprovado o parecer do relator, anotado também a divergência de Vossa Excelência. Conselheiro Nestor, segue com a palavra. Se Venceslau Braz é grande, deu trabalho, doutor Bonilha. O protocolo 223.512/17, município de Sapopema, trata-se de uma consulta sobre a possibilidade de o reajuste do piso salarial dos professores incidir sobre gratificações, progressão, graduação, etc. Manifestou-se a Diretoria de Jurisprudência, manifestou-se a COFAP, dizendo que o percentual concedido a título de reajuste deverá, em tese, incidir sobre o piso e as gratificações quando fixadas em percentual do piso. Terão, consequentemente, igual aumento. Caso contrário, terão que se socorrer da legislação. O Ministério Público acompanhou. Assim conheço da consulta, repito, jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, num alongadíssimo voto do ministro Gurgel de Faria, que faço constar do meu voto, julgado em 23/11/2016, e, como bem afirmou o Ministério Público de Contas, não há que se falar em efeito cascata com a decretação do novo piso salarial. Assim, a consulta, em síntese, pode ser respondida. A. Quando for decretado o novo piso salarial dos professores pelo governo federal, o percentual concedido terá o efeito cascata para todas as gratificações, progressão, graduação, ou o reajuste será somente para o piso? Resposta: não. O reajuste não incide automaticamente sobre as demais gratificações, mas somente para o piso. B. Se a concessão do reajuste for somente para o piso salarial, descartando assim as gratificações, qual a legalidade e quando será a reposição das gratificações? Resposta: o percentual concedido a título de reajuste deverá, em tese, incidir sobre o piso. As gratificações, quando fixadas em percentual do piso, terão, consequentemente, igual aumento. Caso contrário, terão que se socorrer do mecanismo normativo exigido pela Lei Orgânica do Município para a concessão de reajuste de remuneração dos servidores. Relatório e voto. Está em discussão. Em votação. Está aprovado. Eu tenho uma consulta ainda do Tribunal de Justiça, senhor presidente. Houve manifestação pela segunda vez do Ministério Público, que eu vou adiar para a próxima sessão. E tem um relatório de auditoria, município de Toledo, 481.058.17, financiamento proveniente de contrato de empréstimo com a Agência Francesa de Desenvolvimento, investimento da ordem de 20 milhões de euros, sendo 9.463.000 da agência francesa e 10.537 na contrapartida do município. O relatório não encontrou impropriedades, Ministério Público é pela aprovação, assim também acompanhando as manifestações, voto pela aprovação e fazendo as recomendações do relatório e do Ministério Público. Está em discussão. Em votação. Está aprovado. Agradeço, senhor presidente, demais conselheiros, a pauta está atendida.
Agradeço a Vossa Excelência. Concedo a palavra ao conselheiro Artagão. Senhor presidente, demais integrantes do plenário, inicia a pauta com o processo 51-5915/15, recurso de revista interposto por Vanderlei Aparecido Vicente, ex-presidente da Câmara Municipal de Cruzeiro do Sul, fácil decidido no acordo 25-5915, nos autos de prestação de contas 200.590/12, que julgou irregulares as contas do exercício financeiro de 2011, ante a extrapolação do limite de despesa do Legislativo, aplicando a multa do 87.4 da Lei Orgânica. O recorrente alega, em suma, que a extrapolação das despesas não trouxe prejuízo aos cofres públicos, eis que o percentual de 0,24% da receita tributária é ínfimo. Aduz que casos idênticos tiveram as contas aprovadas com ressalvas. A Coordenadoria de Fiscalização é pelo não provimento, eis que, objetivamente, houve a violação do artigo 29A da Constituição Federal com a extrapolação das despesas da Câmara Municipal. O Ministério Público acompanha. Em análise, depreende-se que a única inconformidade verificada se refere à extrapolação do limite total das despesas, frente ao somatório da receita tributária e transferências, do percentual de 0,24%. Não se ignorando a importância da observância do referido limite, é evidente que apenas tal inconformidade, nos percentuais constatados, não possui o condão de macular toda a gestão, motivo pelo qual comporta conversão em ressalva, nos moldes do artigo 16, segundo da nossa lei orgânica. Cito diversos acordos do nosso tribunal nesse sentido. Na conclusão, proponho o voto pelo provimento do presente, reformando-se o acordo 25-59-15, a fim de julgar regulares as contas da Câmara Municipal do Cruzeiro do Sul, exercício de 2011, de responsabilidade de Vanderlei Aparecido Vicente, ressalvando, entretanto, a extrapolação de 0,24%. É a proposta. Está em discussão. Em votação. Está aprovado. O 43-30-92-16 é um recurso de revista interposto pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, fácil decidido no acordo 788-16, de relatoria do auditor Sérgio, nos autos 66-23-16, que concedeu o registro aos atos de admissão referente ao edital de concurso público 2109, visando o provimento de cargos de médico, plantonista, enfermeiro, auxiliar de enfermagem e motorista, para a execução do programa SAMU 192. Ainda determinou que o gestor municipal, nos próximos certames, atente-se à necessidade de preencher a banca examinadora com profissionais tecnicamente qualificados para a função. Por fim, aplicou a multa do 87.1b da Lei Orgânica em desfavor da Exatos, promotores de eventos e consultorias. O recorrente busca a reforma do acordo para que seja negado o registro às admissões que integram o protocolado, com exceção do cargo de motorista, alegando que a realização de prova objetiva não possui o condão de afastar a necessidade de que a banca examinadora seja composta por profissionais com conhecimento específico da matéria avaliada. O certame é nulo, continua o recorrente, eis que viola o disposto no artigo 37.2 da Constituição. E, ainda, que a empresa contratada para a aplicação da prova não é qualificada, eis que a banca examinadora não foi formada por médicos e enfermeiros. O senhor Luiz Roberto Pugliese, ex-prefeito do município, apresentou contra-razões, defendendo a manutenção do acordo recorrido. O município de Arapongas e a Exatos, promotores de eventos e consultoria, se mantiveram inertes. A Coordenadoria de Fiscalização, parecer 1318, é pelo provimento do recurso, sustentando que
aspas, a qualificação técnica por parte da banca examinadora é condição essencial para o julgamento da legalidade do processo de admissão de pessoal, fecha. O Ministério Público caminha no mesmo sentido. No voto, afirmamos que, consoante entendimento pacífico dessa Corte de Contas, embora a banca examinadora deva ser composta por profissionais com formação na mesma área das funções em que se visa o preenchimento do cargo, a inobservância desse preceito não possui o condão de impedir o registro dos respectivos atos, especialmente se verificado, tal como no presente caso, que as provas foram compostas exclusivamente com questões objetivas. Nesse sentido, trago o Acórdão 902/17, do auditor Tiago Barbosa, 1620 e 17, do conselheiro Ives Linhares, e ainda o 5107, do conselheiro Fábio Camargo. Ademais, não se verificam indícios de fraude, favorecimento dos nomeados ou quaisquer outras irregularidades que tenham maculado o certame em estudo, devendo ser considerado o longo transcurso de tempo desde a sua realização, mais de 5 anos, atentando-se também aos princípios da segurança jurídica, boa-fé e da razoabilidade, razão pela qual a decisão recorrida não merece reparos, pelo desprovimento do recurso. Está em discussão. Em votação. Está aprovado. O 9759/75 é um recurso de revisão proposto por Adair Secato, ex-prefeito do município de São Jorge do Oeste, Luciana Graciele Ilquil, ex-presidente do Provopar de São Jorge do Oeste, em face de decisão consubstanciada no Acórdão 479/15 do conselheiro Ives Linhares, que, em sede de recurso de revista, manteve a irregularidade das contas de transferência voluntária firmada entre o Poder Executivo do município de São Jorge do Oeste e o Programa Voluntariado Paranaense de São Jorge do Oeste, no exercício de 2008, em razão da realização de despesas atípicas aos objetivos sociais da entidade, materializadas por doações de diversos produtos e serviços aos munícipes, sem vinculação a um projeto municipal específico, caracterizando o assistencialismo e consequente desvio de finalidade das ações executadas. A decisão objurgada manteve a determinação de recolhimento parcial dos recursos no valor de R$ 223.923,25, solidariamente pelo Provopar de São Jorge do Oeste, pela senhora Luciana Graciele Ilquil Secato, ex-presidente da entidade, e pelo senhor Adair Secato, ex-prefeito do município, em razão da realização de despesas atípicas aos objetivos sociais da entidade. Os recorrentes aduzem, em síntese, que a decisão vergastada negou vigência à Lei Municipal 166/04, a qual autorizou a celebração de transferências voluntárias entre o Poder Executivo e o Provopar, para aplicação no plano de trabalho nos moldes apresentados pela conveniada. Afirmam ter ocorrido negativa de vigência ao artigo 96, 9º da Constituição Federal. E ainda, em manifestação complementar, acostam novos documentos, tais como quadros demonstrativos de despesas do Provopar Municipal, relativos ao exercício de 2008, 2007, 2006 e 2005. A Coordenadoria de Fiscalização, parecer fiscalização e contrato na Instrução 3416 e 18316, conclui pelo desprovimento do recurso de revisão, considerando que a rejeição das contas se deu em razão da utilização do convênio como instrumento para a distribuição de auxílios financeiros de forma aleatória e sem qualquer planejamento. Sem qualquer planejamento voltado à inclusão social, nada tendo a ver com negativa de vigência de lei. O Ministério Público corrobora o entendimento da unidade técnica.
No voto da análise dos argumentos recursais, verifica-se que em nenhum momento essa Corte de Contas entendeu pela impossibilidade do Poder Executivo firmar convênio com o Provopar. Tampouco negou vigência à lei que regulamenta o ajuste, Lei 163/04, restringindo-se a analisar a conformidade do convênio firmado com a legislação pátria e com a própria norma municipal, a qual, ao autorizar a realização de convênio com o Provopar, pressupôs o cumprimento da Constituição Federal e da Lei Orgânica de Assistência Social. Quanto às alegações no sentido da ausência de tipificação das condutas na legislação eleitoral, observa-se que, independente de eventuais sanções previstas na citada jurisdição, constatou-se no caso, em tela, a ofensa aos dispositivos legais que regem o repasse de recursos públicos às entidades sociais sem fins lucrativos, uma vez que não foram pré-estabelecidas as unidades às quais se destinavam os recursos, atendendo-se indivíduos aleatoriamente. Demonstrou-se nos autos a distribuição de, aspas, auxílios financeiros, tais como fornecimento de medicamentos, exames, consultas, tratamento odontológico, doação de óculos, auxílio funeral, doações de material de construção, auxílio transporte, auxílio vestuário, brindes a encontros, entre outros, de forma indiscriminada, não sendo possível aferir os critérios utilizados pelas partes convenientes para a distribuição desses benefícios. Além disso, as despesas realizadas eram atípicas aos objetivos sociais da entidade tomadora, materializadas em doações dos mais diversos produtos e serviços, sem vinculação a um projeto específico, em desconformidade com o disposto no artigo 4 da Lei de Assistência Social. Observe-se ainda que o acordo desta Corte, suscitado como paradigma 1375/11, no acórdão citado, as despesas foram aplicadas em conformidade com o plano de trabalho, o qual arrolou a forma de desenvolvimento das ações e também os critérios para a aferição dessas necessidades. Diante da ausência de similitude fática entre as decisões carreadas aos autos, mantém-se a irregularidade. É a proposta. Está em discussão. Para discutir, conselheiro Nestor. Não, senhor presidente, apenas uma pequena dúvida. Nós estamos falando de revisão. Só o final do voto de Vossa Excelência, conselheiro Matos Leão. A proposta de Vossa Excelência é? Mantendo a decisão anterior. Ou as duas anteriores, então. A pergunta é muito simples, senhor presidente e demais colegas. O relator inicial fui eu, do recurso foi o Dr. Ivens, que manteve aquela primeira decisão. E eu mantenho as duas. E eu não poderia votar contra aquilo que eu tinha consciência, como fiz na primeira. Então, quero cumprimentar o conselheiro Matos Leão, como sempre, brilhante, e acompanhá-lo. Está em votação. Está aprovado. 32, 58, 97 e 17, um embargo de declaração oposto pelo Ministério Público de Contas em face do acórdão 1515-17, que decidiu pela procedência de representação do ouvidor para fim de se aplicar ao senhor Mauro Feliz dos Santos, prefeito de Paula Freitas, gestão 1º de janeiro de 13 a 31 de 12 de 16, a multa prevista no artigo 87, 4G da Lei Complementar 103, em razão da concessão irregular de gratificações aos servidores comissionados. Determinou ainda ao município de Paula Freitas que regularize o provimento do cargo de supervisor de manutenção de veículos, em obediência ao artigo 37.2 da Constituição Federal de 88. O embargante alega a ocorrência de omissão na decisão vergastada acerca da solicitação de responsabilização-restituição
de valores por parte do gestor das contas diante da inconstitucionalidade dos pagamentos realizados, a títulos de horas extras, função gratificada e adicional de periculosidade aos servidores comissionados, bem como a aplicação de multa proporcional ao dano. Das razões do embargo, verifica-se que, apesar da alegação de omissão no acordo vergastado, quanto à solicitação ministerial de responsabilização e restituição de valores pelo gestor das contas, senhor Mauro Feliz dos Santos, a matéria foi adequadamente analisada no Decision. Se não vejamos, aspas, afasta-se a proposta de devolução dos valores atinentes aos pagamentos efetuados irregularmente, considerando-se que os serviços foram prestados pelos servidores, não se demonstrando má-fé no exercício das funções, o que está de acordo com jurisprudência ora acostada. Trago mandato de segurança, atos do Tribunal de Contas da União, que afirma que o reconhecimento da ilegalidade da acumulação de vantagens não determina automaticamente a restituição ao erário dos valores recebidos, salvo se comprovada a má-fé do servidor, o que não foi demonstrado nos autos. Ainda, com relação à má-fé, eu trago agravo regimental, relator o ministro Herman Benjamin, que assim se referiu: é dispensada a reposição de importâncias indevidamente percebidas de boa-fé por servidores ativos e inativos, em virtude de erro excusável de interpretação de lei por parte do órgão ou entidade, ou por parte de autoridade legalmente investida em função de orientação e supervisão. Desta forma, ainda afirmo, frise-se que o julgador não está obrigado a responder a todos os questionamentos formulados pelas partes, competindo-lhe apenas indicar a fundamentação adequada ao deslinde da controvérsia, observadas as peculiaridades do caso concreto, como ocorreu no caso. Assim, não havendo omissão a ser suprida na decisão recorrida, mas tão somente julgamento que contraria a solicitação ministerial, restam ausentes os requisitos para o prosseguimento dos embargos declaratórios. Proponho não provimento. Está em discussão? Em votação? Está aprovado. Por último, processo 94.18.88.16, uma representação da Lei 8.666, formulada pela Associação Nacional da Indústria de Armas e Munições, ANIAM, noticiando supostas irregularidades na aquisição de armamento pela Secretaria de Estado de Segurança Pública e Administração Penitenciária. Alega que as pistolas de calibre 9 mm não são passíveis de serem adquiridas por meio do procedimento de inexigibilidade, uma vez que outros fornecedores nacionais e internacionais podem fornecê-las. Há mais de 15 fabricantes de pistolas semiautomáticas, que as pistolas Glock não são as únicas armas de gatilho curto sem travas externas, que a representada poderia dispor no edital de licitação as características do equipamento que atendessem suas exigências, buscando a contratação mais vantajosa. É inadmissível pela Lei 8.666 a preferência por determinada marca. Ainda, a representante requereu cautelarmente a suspensão da execução do respectivo contrato ante o adiantado estágio do processo de aquisição dos bens e as supostas ilegalidades,
a qual foi indeferida ante a ausência dos requisitos legais. No contraditório, a Secretaria de Estado de Segurança Pública apresenta a defesa sustentando que os contratos findaram, eis que o objeto foi firmado e entregue com autorização do Ministério da Justiça, que a inicial, que contém apontamentos genéricos, que não constam elementos concretos que indiquem a possibilidade de competição quanto ao objeto do certame, que a inexigibilidade possui amparo no projeto de reaparelhamento e modernização do armamento de porte utilizado pelo Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar do Paraná, que, por sua vez, faz menção à aquisição de armamento por outras polícias de outros estados, que o relatório técnico da Força Policial do Rio de Janeiro define o objeto como o único armamento passível de suprir a necessidade administrativa, que o Decreto 3.665, Regulamento para a Fiscalização de Produtos Controlados pelo Exército Brasileiro, fecha aspas, prevê exceção à livre iniciativa para o exercício de atividade econômica afeta a materiais bélicos. E ainda afirma que dos dispositivos mencionados e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pode-se concluir com absoluta segurança que a importação excepcional da pistola Glock G17 foi autorizada pelo Exército Brasileiro por reconhecer que a mesma é a única arma capaz de satisfazer a especial demanda da segurança pública. A Coordenadoria de Fiscalização, na Instrução 165/17, é pela improcedência da presente representação, alegando, 1, que estão presentes os requisitos do artigo 25, primeiro da Lei 8666, uma vez que é demonstrada especial necessidade administrativa, a exclusividade do fornecedor e a qualidade técnica do produto. 2, não há preferência pela marca, mas sim pelo objeto, com fundamento de ordem técnica. O Ministério Público se manifesta no parecer 5401/17 no mesmo sentido. E o relator faz diversas observações, mas entende da mesma forma que a instrução do processo e propõe, então, a improcedência da presente representação. Está em discussão. Em votação? Está aprovado. Senhor presidente, eu agradeço a atenção. A pauta está concluída. Eu agradeço a Vossa Excelência. Concedo a palavra ao conselheiro Dr. Ivan Bonilha. Senhor presidente, demais integrantes da sessão de pleno, eu inicio pelo protocolo que solicita a inclusão na pauta. O protocolo é o 579287/17, um requerimento instaurado pela DGP, no qual informa solicitação da procuradora Juliana Rainer, licença para tratamento de saúde pelo período de 15 dias, a partir de 4 de agosto. O expediente está instruído com laudo médico, emitido por junta médica desta Corte. Diretoria Jurídica e o MP manifestaram-se pelo deferimento do pedido. Com base no que dispõe a Lei Complementar Estadual número 85 de 99, eu voto pelo deferimento do pedido. Está em discussão, em votação. Está aprovado. O seguinte é o protocolo 585414/17. É um pedido de certidão liberatória do município de Bom Sucesso, por meio do qual o seu prefeito encaminha o requerimento e aponta que o óbice obtenção da certidão liberatória online decorre da aplicação de 22,42% da receita resultante de impostos, compreendida
a que vem de transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino no exercício de 2016. Portanto, inferior ao que está constitucionalmente previsto. Esta falha ele atribui à gestão anterior, titularizada por outrem. Acrescenta que a mesma irregularidade fora constatada por este tribunal em 2003, resultando na pactuação de um TAC entre o Ministério Público de Contas e o município, tendo por objeto, conforme indicado no processo de certidão liberatória, que cito e transcrevo, 113.833.5/14, e afirma que esta solução consistente na assinatura de TAC havia sido previamente adotada em caso similar, envolvendo o município de Santo Antônio da Platina, conforme os autos de requerimento 177325 de 2009. Propõe, diante do que expõe e da regulamentação trazida pela resolução, a pactuação de termo de ajustamento de gestão para a recomposição nos exercícios de 2018 e 20 dos valores que dos percentuais que deixou de aplicar na educação em 16, totalizando alguma coisa em torno de R$380 mil, a serem destinados em conformidade com o artigo 70 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação. O gestor municipal afirma também que a celebração do TAG se apresenta como única forma de viabilizar a obtenção de certidão liberatória e a recomposição do índice deficitário em questão. Transcrevo aqui texto que ele põe no seu requerimento para dizer que a COFIT e a COEX apontaram a inexistência de pendências que seriam obstáculo à emissão da certidão. A COFIN, pelo indeferimento, em virtude da não aplicação do mínimo constitucional. A unidade técnica acrescenta que a referida proposta de TAG deve observar o trâmite previsto na nossa resolução desse ano, de número 59, não cabendo apreciação desta pelo presente requerimento de certidão. O Ministério Público, por sua vez, opina pelo deferimento, condicionado à celebração do TAG. Nesse sentido, afirma que há manifesta intenção do gestor de recomposição do índice constitucional, esses são os termos utilizados, e que a pactuação do TAG já foi utilizada por esse tribunal como solução das pendências que impediam a obtenção de certidões necessárias para as transferências de recursos aos órgãos municipais. Ainda sobre a celebração do TAG, o Ministério Público assevera que a avaliação quanto à viabilidade do pleito apresentado nos termos da resolução vigente deve ser feita em autos apartados, seguindo-se o trame que ali está previsto. No pedido, ora em apreciação, juntamente com o pedido de certidão liberatória, o município apresenta uma proposta de celebração de TAG, indicando os valores a serem aplicados à educação nos exercícios 2018 a 20, 129 mil, pouco mais do que isso, a cada ano, de modo a compensar o déficit do ano anterior. Considerando que a irregularidade resulta do impedimento da certidão, se deu ao final da gestão anterior e que o atual prefeito apresenta a proposta de que se compense a aplicação de recursos na área da educação, entendo com fundamento no artigo 292-A, parágrafo único, inciso 1º do regimento, que o gestor demonstra estar tomando as providências administrativas tendentes à regularização da situação que acarretou a pendência, de modo que se mostra cabível a concessão da certidão. Quanto ao procedimento para a celebração do TAG, acolho as manifestações da COFIN e Ministério Público, no sentido de que a sua tramitação não deve se proceder nestes autos, mas em expediente apartado, com integral observância da regulamentação da resolução. Assim, o meu voto é pelo deferimento da certidão com a validade ordinária de 60 dias, conforme a lei estadual, e instauração em autos apartados do processo de termo de ajustamento de gestão com a finalidade de discutir a proposição do município. O relatório e voto. Está em discussão. Em votação? Está aprovado. Protocolo 53-93-93/15. Senhor presidente. Palavra pela ordem, doutor
Pedindo escusas ao relator, senhor presidente, eu verifiquei que nesse processo é discutido uma questão relativa ao controle interno. Como tem uma consulta em pauta que se encontra com vistas, mas que discute o que foi levantado aqui pelo Ministério Público de Contas, eu solicito vistas. Não havendo oposição? Senhor presidente, eu teria uma situação a ponderar ao auditor. Vossa Excelência tem uma dúvida em relação... o que está no conteúdo do pedido da certidão lhe serviria num outro processo? Não, esse é o recurso de revista. Né? Vossa Excelência vai começar a relatar a eu Câmara pensei que Municipal de estivesse Camelândia. reabrindo. Não. Ah, ok. Não. Porque Vossa Excelência anunciou o processo que ia relatar, sim. E aí eu já antecipei. Sim. Puxa, eu não estou acostumado com essas antecipações da parte de Vossa Excelência, então... Aquele processo... Achei que Vossa Excelência estava se referindo ao processo passado. Desculpe. Subestimei a sua velocidade nesse... Não havendo oposição, então vista concedida. Absolutamente. Perfeitamente. O processo de bom sucesso está votado já. Estamos falando de Remilândia. Não tenha dúvida que, além da sua ligeireza, Vossa Excelência poupou o plenário de um voto razoavelmente longo. Há duplo regozijo por parte dos colegas em relação ao seu pedido de vistas. Protocolo 308506/16 é um recurso de revista que se interpõe pelo município de Marilândia do Sul em face de acórdão do ano passado da primeira Câmara, o 1275, que negou registro a ato de inativação de um dos recorrentes, em razão da ausência de recolhimento de contribuição previdenciária ao regime próprio e determinou a instauração de tomada de contas. COFAP e MP manifestaram-se pela reforma do acordo tocante à negativa de registro da inativação de José de Carvalho Filho e pela manutenção no que diz respeito à determinação para a instauração de tomada de contas extraordinária em face do município de Marilândia. O recurso deve ser conhecido, presentes os pressupostos estabelecidos regimentalmente. No mérito, em conformidade com as manifestações técnicas e ministerial, entendo que deva ser concedido o registro ao ato de inativação, pois o servidor implementou os requisitos previstos no artigo 3º da Emenda Constitucional 45 de 2005, não podendo ser responsabilizado por falha atribuível à própria administração pública. De acordo com informações constantes nos autos, em razão do número reduzido de servidores que permaneceram vinculados ao regime próprio de previdência, o município deixou de instituir o fundo de previdência e passou a arcar com todos os custos previdenciários destes servidores. Conforme exposto nas razões recursais, a situação veio a ser regularizada em 2013, com a edição de uma lei municipal. Dessa forma, considerando que o servidor implementou os requisitos para a inatividade e também considerando o princípio da boa-fé, o meu voto é pelo conhecimento e, no mérito, pelo provimento do recurso para efeito de conceder registro ao ato de inativação, mantida a determinação de instauração de tomada de contas extraordinária para apurar eventuais ilegalidades e dano ao erário decorrentes da ausência de recolhimento da contribuição previdenciária. É um relatório e voto. Doutor Tiago Pedroso está compondo o quórum de votação. O conselheiro Artagão está no quórum. Está em discussão. Está em votação. Está aprovado. Protocolo 359798, prestação de contas da Central Geradora Eólica São Miguel III, S.A., referente ao exercício 2015, de responsabilidade de Roberto Cambuí, Edson Sardeto e César Monteiro Pirajá Júnior. COFI e MP manifestaram-se conclusivamente pela regularidade das contas, com recomendação. Existe um relatório razoavelmente extenso, do qual irei poupar esta atenta corte, e o meu voto é acompanhando os relatórios, pela regularidade com expedição de recomendação. Está em discussão, está em votação, está aprovado.
Por fim, senhor presidente, o protocolo 2672 e 2617 é a prestação de contas do Instituto Agronômico do Paraná, o nosso IAPAR, exercício de 16. O orçamento para o exercício foi fixado em 123 milhões e um pouco mais de 480 mil reais. COFI-MP, pela regularidade das contas, o histórico é o seguinte: 2013, pela regularidade, 2014, regularidade com recomendação, e 2015, regularidade. Em relação ao exercício de 2016, ressalto que a prestação de contas foi protocolada no prazo, cumprindo o que estabelece o regimento. A COFI verificou até aspectos formais, técnico-contábeis e de gestão, e todas as manifestações são favoráveis, motivo pelo qual o voto é pela regularidade das contas. Está em discussão? Em votação? Está aprovado. Era o que tinha para a pauta. Agradeço, presidente. Agradeço a vossa excelência. Concedo a palavra ao conselheiro Dr. Fábio. Obrigado, senhor presidente. Demais membros que compõem o pleno. Inicio minha pauta, senhor presidente, com o processo 25129215. É um recurso de agravo interposto pelo Ministério Público de Contas contra o despacho 52215, pelo qual o então corregedor-geral não recebeu a representação formulada por Maria do Carmo Bocchio, vereadora da Câmara Municipal de Saudade do Iguaçu, noticiando que o vereador Neidelar Vicente Bocalon e o servidor Renato Bragato teriam utilizado o veículo de propriedade do município para se deslocarem ao município de Cascavel, onde participaram do lançamento de candidatura a deputado federal. Consta que o veículo público acabou envolvido em um acidente automobilístico, resultando danos ao erário, sem que houvesse a responsabilização das autoridades. A decisão recorrida, em síntese, considerou que o mesmo intimado, a autora, não apresentou elementos que viabilizassem o início do procedimento investigatório nesse tribunal, pois as informações apresentadas na inicial eram genéricas e insuficientes para demonstrar que o veículo estava sendo utilizado de forma indevida. O Ministério Público de Contas alega que as provas juntadas aos autos comprovam a existência de indícios inequívocos de irregularidade. Destaca que entre os documentos apresentados estão fotografias de evento político e o boletim de acidente de trânsito, do qual se constata que o acidente ocorreu na BR-277, quilômetro 529, na altura do município de Guaraniaçu, no dia 28/6/14, às 13h45, em um sábado, dia e horário em que não havia expediente na prefeitura do município. Portanto, consistentes os indícios de irregularidade no emprego de bem público e de dano ao erário, voto pelo provimento do recurso para conhecer da representação e determinar o seu regular trâmite. Esse é o voto, senhor presidente. Está em discussão, em votação. Está aprovado. Processo seguinte é o 305771, é um recurso de agravo interposto pelo senhor Eloy Kuhn, face à decisão contida no despacho 46917, por meio do qual não conheci do pedido de rescisão da decisão contida do acordo 525714 do Pleno, que negou provimento ao recurso de revista contra a decisão que julgou irregulares os contos do recorrente, referentes ao exercício do 7. A decisão recorrida negou seguimento ao rescisório sob o fundamento de que não caberia ao Poder Legislativo, mediante resolução, conceder aos vereadores e aos demais servidores daquela Casa Legislativa a revisão geral anual de remuneração, sem que o Poder Executivo tenha proposto e fixado esta revisão por meio de lei específica a todos os servidores municipais. Alega o agravante que o pedido de rescisão pretende a desconstituição da decisão que determinou a devolução dos valores pagos a maior e que teria apresentado documentos novos, os quais corresponderiam à certidão que atesta o cumprimento da referida decisão e certidões de inscrição individativa dos terceiros referidos na decisão recorrida, que não efetuaram as devoluções ao erário. No entanto, na forma do artigo 4942-A do Regimento Interno, a comprovação da restituição dos valores recebidos a maior não configura elemento novo capaz de modificar a decisão recidenda, motivo pelo qual o pedido rescisório não foi admitido. Portanto, voto pelo conhecimento do recurso de agravo e no mérito pelo seu não provimento. Está em discussão? Em votação? Está aprovado. Processo 260-76808, solicito manter adiamento, senhor presidente. Está adiado. Por fim, processo 6852-6014, uma representação apresentada pelos senhores Adilson Moura Neves e Luiz Carlos Barradas,
então vereadores do município de Perobal, em face da suposta utilização indevida de recursos públicos na construção do portal da cidade, que reproduz as iniciais do nome do prefeito à época, senhor Almir de Almeida, gestão 2008-2012. O senhor Almir de Almeida, em sua defesa, pleiteou preliminarmente a suspensão do processo até decisão final do Tribunal de Contas da União, uma vez que os mesmos fatos foram representados àquele órgão em razão de verba federal que fora utilizada na construção do portal. No mérito, alegou que os fatos não se consubstanciam em promoção pessoal e que o portal da cidade foi construído seguindo critérios técnicos definidos em projeto arquitetônico, que levou em conta as várias etapas da industrialização da peroba, árvore que existia em abundância e que deu o nome da cidade. A então Diretoria de Contas Municipais, considerando o desvio de finalidade na execução do portal, opinou pela procedência da representação com imputação de débitos ao gestor e aplicação de multa proporcional ao dano. O Ministério Público de Contas manifestou-se pela procedência da representação, ressaltando ter-se comprovado clara violação aos princípios constitucionais, em especial da impessoalidade, pois o então gestor utilizou-se de seu cargo para realizar promoção pessoal com a construção do portal da cidade, fazendo alusão às suas iniciais. Portanto, eu voto pela procedência parcial da representação para determinar a restituição do montante referente à contrapartida do município no montante de R$ 2.387, corrigidos a partir da data última liberação de recursos realizados pela União, em 14/8/13, aplicando-se a multa proporcional ao dano equivalente a 30% do valor a ser restituído, senhor presidente. Está em discussão? Em votação? Está aprovado. Senhor presidente, eu agradeço, a pauta está atendida. Agradeço Vossa Excelência. Concedo a palavra ao auditor, doutor Sérgio Fonseca. Obrigado, senhor presidente, senhores conselheiros. Senhor presidente, além do processo que já relatei no início da sessão, tenho mais um na pauta que se encontra adiado. Eu solicito que permaneça adiado. Obrigado, senhor presidente. Está adiado, agradeço a Vossa Excelência. Concedo a palavra ao auditor, doutor Tiago Cordeiro. Senhor presidente, eu tenho um processo que se encontra com vistas, então nada a relatar. Agradeço a Vossa Excelência. Concedo a palavra ao auditor, doutor Tiago Pedroso. Eu não tenho processo a relatar, senhor presidente. Obrigado. Agradeço a Vossa Excelência. Deixo livre a palavra. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão, ficando marcada a próxima sessão ordinária para o dia 24 de agosto de 2017, no horário regimental. Levanta-se a sessão.